mais um conteúdo de formação, de educação na fé, produzido pelo Estúdio Benedita. Hoje trago um assunto dos que eu mais me desdobro para compreender e retirar os véus do mistério à medida da graça que me é concedida e a partir dos estudos, no qual me debruço a realizar, que é sobre a Santa Missa. Acredito que para amar é preciso conhecer. E antes de querer impor qualquer regra de como deve se portar na Santa Missa, ou entrar em uma discussão sobre devo ou não bater palmas, gostaria de lhes trazer à consciência o que ela representa, ou melhor, reapresenta, e seu significado na vida do cristão, do católico apostólico romano. A partir disso, você deve deliberar, ou seja, refletir e, diante da sua consciência, decidir o que convém ou não. A explanação feita por aqui hoje é mais na intenção de trazer alguns pontos para entender o que de fato nós fazemos na Santa Missa e, para conceituar, trago inicialmente as palavras de São Pio X em seu catecismo, no ponto 652, que diz: a Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, debaixo das espécies de pão e de vinho, em memória do sacrifício da cruz. Bom, o sacrifício da missa é substancialmente o mesmo que o da cruz. Conserva relação íntima e essencial, ainda que se torne presente sob as espécies de pão e vinho oferecidas pelas mãos do sacerdote, que é o seu ministro. Chamamos de transubstanciação a transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que permanece sob as mesmas aparências, enquanto cor, sabor, cheiro, mas que após as palavras da consagração muda a substância, ou seja, a essência fundamental. E isso é o mistério da fé. Na missa, a vítima é Jesus Cristo, o sacerdote é Jesus Cristo e a oferta é a Deus. A Santa Missa foi instituída por Jesus Cristo, quando instituiu o sacramento da Eucaristia e ordenou que fosse feito em sua memória, a memória de sua paixão. A Eucaristia foi instituída na última ceia, em que Cristo, reunido aos seus apóstolos, disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Isso está em Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. A partir de então, o sacrifício da nova lei passa a ser a Santa Missa. A obediência e o amor de Cristo, perfeitos, satisfazem a ofensa infinita a Deus, feita pelo homem, levando-os à reconciliação. No Antigo Testamento, o sacrifício era oferecido pelos sacerdotes levitas, mas Deus levantou um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que pudesse consumar e levar à perfeição todos os que houvessem de santificar. E essas palavras estão no documento do Concílio de Trento. Bom, sabendo e conhecendo a necessidade humana de sinais visíveis, Cristo instituiu um sacrifício visível para nos atender. São Francisco de Sales, em Filoteia, diz que é o mistério da caridade, pelo qual Jesus Cristo, dando-se a nós, nos enche de graças de um modo tão amoroso quão sublime. Nós,
precisamos da ajuda de nosso Senhor para progredir na virtude, né? Vencer as tentações, cumprir os nossos deveres. A comunhão com Cristo pela Eucaristia tem os efeitos tanto para as pessoas presentes corporalmente, quanto as pessoas que não estão presentes corporalmente e aquelas que não se unem ao santo sacrifício, pois a igreja reza por elas. Claro que de modo proporcional às disposições de cada um, alcançando também os benefícios às almas do purgatório. O padre Adolf menciona que apenas os condenados estão excluídos de receberem os benefícios por estarem irrevogavelmente separados do Salvador. Diz ainda que todos são chamados a tirar proveito do santo sacrifício, que as graças serão concedidas segundo o grau de envolvimento com a celebração. E aí tem uma hierarquia ali, digamos, que começa pelos sacerdotes, os ministros e coroinhas, os fiéis presentes, os fiéis não presentes corporalmente, mas em espírito e coração, e aqueles que não se unem ao santo sacrifício, pois a igreja reza por eles. A comunhão, ela nos incorpora a Jesus, numa união permanente e santificante, que aos poucos traz a nós os sentimentos de nosso Senhor, modificando os nossos pensamentos e juízos, segundo as máximas do Evangelho. Lembremos que a Santa Missa se desdobra em liturgia eucarística da comunhão e liturgia da palavra. Nosso Senhor Jesus deixou o necessário para nos dar ânimo de caminhar suas pegadas, abraçando e carregando a nossa cruz e imitando suas virtudes. Ainda que não seja possível comungar sacramentalmente, pode-se comungar espiritualmente. A finalidade da missa, nas palavras do Padre Adolf, é nos fazer sentir um com Jesus, sacerdote e vítima. E quando a igreja coloca diante dos nossos olhos o sacrifício daquele que é a sua cabeça, ela o faz para que possamos acrescentar-lhe o nosso sacrifício pessoal e torná-lo assim agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. José Miguel Ibanez resume dizendo o seguinte: Eucaristia significa ação de graças. Fração do pão é a ação de Cristo na última ceia e foi o nome utilizado pelos primeiros cristãos depois de Pentecostes. Sacrifício do altar, porque renova o de Cristo na cruz. Santíssimo Sacramento designa a Cristo presente sob as espécies consagradas no sacrário ou tabernáculo. Comunhão é o ato de recebê-lo ou comê-lo. A missa é a liturgia ou celebração que realiza o mistério. O catecismo da Igreja Católica ele traz que liturgia significa obra pública, serviço da parte do povo e em favor do povo. Acrescenta ainda, na tradição cristã, ela quer expressar que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e Sumo Sacerdote, continua em sua igreja, com ela e por ela, a obra de nossa redenção. O fato é que nós tomamos parte dos frutos da redenção. Com isso, os efeitos da Eucaristia são a vida eterna e a imanência recíproca com Cristo. Com isso, eu encerro este curto áudio para falar um pouco da Santa Missa. Há um material em PDF que acompanha esse áudio e tenho em mente trazer uma segunda parte que complemente, porque falar da Santa Missa em 10 minutos ou no material curto não é possível, né, falar sobre a sua grandeza. Então, curto espaço, curto tempo. Mas eu espero ter sido feliz na minha explanação. E, para finalizar, eu deixo uma frase de São José Maria Escrivá, que está em Caminho, no ponto 529.
A missa é cumprida, dizes, e eu acrescento, porque o teu amor é curto. Que possamos vivenciar de uma nova forma a Santa Missa, buscando compreender o real significado de sacrifício e o que significa o presente dado por Cristo a nós. Tchau, tchau.